Bem-vindos, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje com mais um app que foi criado aqui, né, pelo nosso curso. E nesse app aqui você vai aprender a trabalhar com Flution ActButton, Multiplayer Text e Toolbar, né? Vocês podem perceber aqui que aquela nossa Toolbar, né, normal que todo aplicativo tem, já não tem mais. Eu já consegui tirá-la daqui. Então vocês vão aprender a fazer isso. Vocês vão aprender a trabalhar com esse botão aqui circularzinho, né? E com Share Preference, né, que é aquela função de salvar as preferências do usuário dentro do próprio dispositivo. Eu sou Salomão Farina, fique conosco, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para mais uma aula. Vamos criar um projeto novo. Em vez de a gente usar a Basic Activity, né, que é o mesmo projeto igual com o que temos aqui, vou até botar isso aqui do meu lado, a gente vai usar aqui, né, a Empty Activity. Deixa eu mostrar para vocês primeiro, né, o que vocês sabem. Se vocês não sabem, né, o que esse aplicativo faz, o que Share Preference faz, tem aqui ó, o link aqui em cima do vídeo, né? Tá passando aqui o cardzinho que vai mostrar para vocês a primeira aula, né, sobre Share Preference, o que ele serve, qual é a funcionalidade dele no Android. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou adicionar uma nova coisa, um novo texto aqui, qualquer coisa, tá? E eu vou dar um salvar aqui, ó. Ó, a anotação salva com sucesso se eu fechar o aplicativo e retornar para ele novamente. Vocês podem perceber que o que eu cadastrei, o que eu adicionei aqui vai ficar salvo. E o mesmo vai até onde eu quiser, até o infinito e além. Ó. Não tem limite. Eu consigo aqui, né, adicionar o que eu quiser. Esse tipo de aplicativo é bom para quem tem aquela pessoa neurótica, né, que não gosta de salvar nada na nuvem, de repente é uma carteira de Bitcoin, essas coisas, né, e a pessoa quer salvar no local seguro e a pessoa tem confiança de que o telefone dela não vai durar, ele é um cara bem tranquilo e bem seguro, ele pode salvar esse tipo de informações aqui dentro, né, dentro desse próprio aplicativo, que não vai ter nenhum problema, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, vamos lá. Vou selecionar tudo aqui, vou deletar, pronto, deletei, pronto, e está aqui, estamos aqui, e vamos agora voltar aqui para a nossa criação do nosso aplicativo. Vamos aqui em Empty Activity, vamos escolher o Empty Activity, Next. Ok, vou botar o nome aqui de My Anotações e beleza, vou deixar aqui Java, ok, tudo se mantém. Vamos dar Finish, vamos esperar ele criar o projeto agora. Vamos lá, vamos pegar a nossa toolbar, vamos colocar ela aqui no nosso projeto. Ok, com ela aqui já colocada, né, vamos linkar ela aqui com a parte superior. Ok, aqui a gente liga aqui a parte lateral. Aqui, Layout Widget Match Parent. Tá? E aqui a gente mantém do jeito que está. Tudo bem, já criamos a nossa parte superior. Agora vamos criar o nosso Multiplay Text. Tá? É o nosso aqui, ó, Multiline Text. Vamos selecionar o nosso Multiline Text. Vamos arrastar ele e colocar ele bem aqui no meio. Agora aqui a gente vai ligar a parte lateral. Vamos ligar a outra parte lateral. Vamos linkar ele lá em cima. Que eu não estou vendo ele aqui, eu estou puxando ele, né, em vez de estar linkando aqui, ó. Agora sim. E vamos ligar ele na parte, vamos lá, inferior. Agora a gente bota aqui Match Parent. Ok, já colocamos todas essas opções, então agora vamos botar o nosso Floating Act Button. Tá? Esse botãozinho circular aqui. Vou pegar, vou arrastar ele para cá. Vamos colocar um desenho aqui. Selecionar esse mesmo ícone aqui. Vocês podem ver que eles vão ficar aqui em cima, tá? Quando eu pegar ele e arrastar ele para cá,
Ele aqui, provavelmente irá mudar de posição. Não, não mudou de posição, perfeito. Porque o que eu fiz? Eu tive que arrastar ele daqui para cá. Porque se eu arrasto ele daqui para cá, ele entra dentro do Multiplay Text, e não é o que eu desejo. Agora eu vou linkar ele aqui. Ó. Vou linkar ele aqui. Vou botar um espaçamento de 24 e um espaçamento de 24. Perfeito. Já temos esse layoutzinho. Se eu executar o app, eu já vou ter um visual de como ele está ficando. Vamos lá. Bem, a gente já consegue ter um visual dele aqui, de como é que ele está ficando, né? Está ficando legal, tá? O Multiplay Text já está aqui, já, o Multiline, né? Ó, posso botar o que eu quiser aqui, ó. E já está entrando aqui, tá? Já está aparecido já com a questão que a gente quer. Vamos só terminar de fazer esse layout e para a gente poder partir para a segunda fase, que é a parte do código, né? Vamos lá. Vou botar um ícone aqui, né, para ficar parecido com esse daqui, tá? Vamos lá, a gente vai usar um pouco desse fator aqui que a gente usou em uma aula nossa anterior, né, trabalhar com vector. Se você não sabe, está aqui o cardzinho passando aqui em cima, como é que você pode fazer para trabalhar com vetores, tá, em imagens. Eu vou vir aqui selecionar qualquer imagem, tá bom? Vamos selecionar qualquer imagem mesmo. Vou adicionar essa imagem aqui, não, essa daqui, pronto. Vou adicionar essa imagenzinha aqui. Vou botar ela branquinha, tá? E eu vou dar um Next. Finish. Ok, já adicionei ela aqui no nosso projeto. Agora eu vou arrastar um image view para cá. Vou selecionar a nossa imagem que acrescentamos aqui, tá? Vamos dar uma esticada nela aqui, ó. E aqui, tá? E vamos ligar ela aqui na parte de cá, tá? Eu vou aumentar gradativamente aqui na mão mesmo, tá? Ok, aumentei aqui gradativamente na mão, ficou legal. Vou botar um espaçamento aqui de 32, tá? Já botei aqui esse espaçamento. Agora vamos botar um text view aqui, tá? Essa parte aqui é a parte do front-end. Para você que já sabe fazer o front-end, né? Se não quiser assistir essa aula, tudo bem. Mas para quem gosta, para quem está interessado, né, é bom sempre estar aprendendo coisas novas. Aqui eu já vou botar aqui também. Agora eu vou fazer o seguinte. Está muito pequeno, né? Vamos dar um size aqui, né? Vamos melhorar esse tamanho aqui, que está muito pequenininho. Vou botar um 34, tá? Esse aqui de baixo também, vou escalonar um 34, e talvez nesse de cima eu bote só 30, né? Para ficar, tá. Dá para ir, dá para ir. Já deu para ver que dá para ir. Aqui eu vou botar, vou ligar aqui e vou ligar ele aqui, tá? Vou botar um espaçamento aqui em cima de menos 16, mais até um pouco, menos 24, mais um pouco, menos aqui 32, perfeito. E lateral vou botar 16, tá bom? Acho que é a frase um pouco mais centralizada. Nesse aqui, eu vou fazer a ligação nesse daqui, com um espaçamento de 8, e lateralmente um espaçamento de 16. Ficou alinhado, ficamos alinhados. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o texto, né, primeiramente. Eu mudei mudei a versão de Android, então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá, minhas anotações aqui em inglês, não sei nem se anotações é assim em inglês, mas tá bom. Então vamos lá. Visualmente, ok. Agora vamos mudar aqui a fonte,
tá? Vou dar essa fonte aqui. Legal, a fonte do Google, né? A gente continua consultando aqui, podendo trabalhar com a fonte do Google. Isso é muito bom. Isso dá uma dinâmica muito gostosa na criação. Vamos botar essa fonte aqui. E aqui também, vamos mudar essa fonte. Tá, ok. Ok. Tá. Talvez eu possa até tirar um pouquinho desse espaçamento aqui. Em vez de ser 16, botar um 8. E aqui também colocar um 8. Dar uma diferenciada. Agora vamos vir aqui também. Vamos mudar essa fonte aqui de dentro, né? Deixa eu primeiro colocar um hint aqui, né? Hint. Digite sua primeira anotação, tá? Vamos mexer aqui no size, não, no fonte. Vamos ver se o fonte ele tá. Não, ele não tá, então vamos botar essa fonte também aqui, tá? A fonte vai ser essa, tá bom, do projeto. Bem, assim a gente já tem o nosso visual pronto. Vou reexecutar o app aqui. Ok. E com o nosso app em execução, a gente já consegue ver aqui que ele deu um visual bem legal. Ó, a gente digita aqui, ó. Opa. Ó, ele tá com um visual bem legal, tá? Só tá faltando a gente tirar essa barrinha aqui de cima, que é agora que eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, tá bom? Onde é que a gente tem que ir? Vamos lá, a gente tem que vir aqui dentro de Res, Values, Themes. A gente clica aqui, a gente abriu. Vocês estão vendo aqui que ele está com o tema Material Components. Agora sim, o nome do tema é o Day Night Dark Action Bar. A gente vai digitar somente o No aqui, né? No Action Bar, tá bom? E aqui em Themes Night também temos que acrescentar o No Action Bar. Por que, Salomão? Porque olha só, dependendo do tema que a pessoa estiver usando no telefone dela, basicamente são dois temas. É um tema para o dia e um tema para a noite. Então, você fazendo essa alteração aqui, você está mudando para os dois temas. Você pode ter para um tema do dia um tipo de tema, né? Você pode configurar o seu aplicativo para trabalhar com um determinado tema, né? E na parte da noite você pode configurar outro tema aqui. São esses dois arquivinhos, tá? São esses dois arquivinhos. E aqui a gente consegue visualizar e fazer essa alteração. Agora eu vou reexecutar o app. E aqui vocês já conseguem ver que a gente arrancou. Não tem mais essa opção ali, tá bom? Vamos fazer uma alteração aqui na cor principal de fundo do nosso projeto, tá? Eu vou selecionar aqui uma cor um pouco mais... Vamos ver aqui. Um pouco mais verde, tá? Vamos botar esse verde aqui. Um pouco mais claro assim, tá? Acredito que vai ficar legal, tá? E aqui, né, eu tenho que botar essa mesma cor lá, né, no outro. Então, posso pegar isso aqui, ó, Primary Color, posso vir aqui copiar e vir aqui, né, e botar essa cor aqui. Apesar de aqui estar assim, né, no Primary Color, eu posso vir aqui, ó, ele está pegando a cor púrpura aqui, porque está configurado dentro de Colors.
tá? Tá vendo aqui? Ela está aqui dentro, essa cor. Deixa eu botar isso aqui pra cá, ó. Ó, que a gente consegue ver isso aqui, ó. Não, deixa eu botar isso pra cá, então. Ó, a gente pode ver aqui que é o púrpura 500. Ó, o púrpura 500, ó, o púrpura 500 é esse aqui. Então eu posso vir mudar aqui, ó, se eu quiser, se eu desejar, eu posso vir aqui, fazer essa mudança aqui manualmente, tá? E pronto, eu já vou ter já uma diferença ali no meu app. Agora eu preciso mudar esse aqui também, que é o púrpura 700, né? Que eu não vou trabalhar com púrpura 700, eu vou vir aqui, vou mudar, eu posso criar uma nova cor se eu desejar, tá? Eu posso vir aqui, adicionar uma nova cor para não ter que mexer nas cores do sistema, né? Eu posso vir aqui, dar um Shift D, vou botar aqui Blue, tá? Posso botar o nome que eu desejar, tá? E aqui eu posso vir aqui e escolher uma outra cor, né? Um pouco, eu botei Blue, né? Então eu vou botar um Blue aqui, um Blue um pouco mais escurinho, tá? Acredito que vai resolver. Então aqui eu tenho que digitar Color Blue, né? Se eu ver aqui, ó, Color Blue, onde é que tá? Eu botei púrpura aqui, eu mudei. Onde é que eu vou meter esse Color Blue? Android Status Bar Color, é essa cor aqui de cima, tá? Então eu posso vir mudar aqui, então eu vou fazer o seguinte, aqui tá um pouco mais escuro, né, que eu vou botar, então eu vou botar até um verde mais escuro, então, vou botar aqui um verde mais escuro, um verdezinho, só que mais escurinho, assim, ó, tchuf. Ó, que legal, verdezinho mais escuro, então é o Color Blue, né? Então eu posso vir aqui, né, aqui, ó, ele já está pegando já de outro local, né, essa variante. Eu posso mudar isso aqui, tá? Posso vir aqui. Posso mudar por aqui, eu posso vir aqui e digitar o arroba color blue. Foi o que eu escrevi. Ele vai mudar a cor aqui em cima. Com isso a gente já tem um outro visual aqui. Eu estou mudando em tema diretamente, tá? Agora eu vou mudar aqui também em tema, tá? Vou selecionar isso aqui, vou copiar isso aqui e vou colar aqui, tá? Agora eu posso reexecutar o app. E tá aí. A gente acabou aqui de melhorar o nosso visual, né? Tá aí. Então é isso, galera. Nessa aula a gente preparou o front-end, tá? Um design bem simples, tá? E funcional, realmente, que a gente precisa. Agora a gente vai, na próxima aula, a gente vai exatamente trabalhar com a parte de código. Não é difícil, vai ser bem divertido vocês aprenderem essa parte e vai ser bem importante mais pra frente, porque a gente vai utilizar bastante em outras aulas. Então, galera, para você que está aí com a gente, muito obrigado. Deixe seu like, comente aí o que você achou, tá? Você acha que pode melhorar, pode ser melhorada essa aula. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.